Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à nossa Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos. Eu ofereço para vocês o que eu tenho aqui à mesa, compartilho contigo o que você tem aí no momento em que estiver assistindo o nosso vídeo e, de alguma maneira, desejamos transformar esse domingo num domingo feliz, num domingo de alegrias, como tem sido ao longo desses meses em que nos reunimos aqui costumeiramente aos domingos de manhã para esse cafezinho. Pedimos aos amigos que não são inscritos que nos deem o prazer da inscrição, que acionem os sininhos para receber as novas notificações do canal, deem o seu gostei, que nos ajudará muito diante do YouTube, para que o YouTube distribua mais o nosso vídeo, e compartilhem se acharem que o nosso vídeo valeu a pena. Nosso assunto de hoje é hábitos, o volante da vida. Vamos ao tema. Liz Allen era a preferida dos cientistas num núcleo de pesquisas sobre hábitos de uma determinada organização, lá nos Estados Unidos. E ela era, pela ficha que constava ali naquele momento, ela tinha 34 anos. Na verdade, 34 anos turbulentos, porque ela começou a fumar e a beber aos 16. E aos 20 já era perseguida por um batalhão de cobradores de empresas pelas dívidas de mais de 10 mil dólares que ela havia contraído ao longo da sua vida. Estava com 34 anos e nesse período, até essa altura, ela tinha vivido as mais duras e dolorosas experiências. Lutara contra a obesidade todo esse período. Ela era uma, digamos assim, uma consumidora quanto mais de doces, de guloseimas, comia de uma maneira exagerada. E ela então, nessa luta, ela viu chegar o triste aviso, o doloroso aviso do marido, anunciando que ia se divorciar dela. Ela ficou apavorada, sentindo-se desamparada, totalmente desencontrada na vida, e ela resolveu fazer uma viagem para o Egito, gastando as últimas economias que ainda tinha no seu cartão de crédito. Então, resolveu fazer a viagem, foi para o Egito, estava no hotel, ainda totalmente desarrumada emocionalmente por conta dos últimos acontecimentos, e aquela notícia da separação, de uma certa maneira, desmoronou o mundo da jovem. Ela então deitou-se antes de fazer um dos primeiros passeios que ia fazer por ali, pirâmides e coisas que tais, e ela então diz que se absorveu nos seus pensamentos, mergulhada nas suas dores, nas suas inquietações, e de repente resolveu fumar, que era o hábito desde garota que ela vinha trazendo. Então ela pegou um cigarro e só percebeu, depois que começou a sentir o cheiro de plástico queimado, que ao invés do cigarro Marlboro que ela gostava, ela estava acendendo uma caneta. Ela então achou que estava no fundo do poço, que não podia continuar com aquilo, que ela tinha que, de alguma maneira, reagir àquilo, e decidiu que eu não estou conseguindo nem fumar direito. Eu perdi totalmente o rumo, os controles da minha vida. Então, decidiu que o primeiro passo seria parar de fumar. E aquela decisão lhe custou muito, mas depois os médicos vão dizer que foi de todas as decisões que ela tomou, depois de ir para a academia, de controlar a alimentação, fazer uma série de exercícios e providências, que a mais importante de todas foi aquela decisão de parar de fumar, porque aquela decisão desencadeou todo o processo da sua recuperação. Ela estava ali com 34 anos à frente daqueles médicos, no seu último emprego, constava de um velho currículo que ela tinha, não durara um ano, o que mais durara. Então, ela estava num distúrbio total. E aí, já podia dizer para os médicos que já faziam 4 anos que ela não punha um cigarro na boca, que ela já estava no 36º mês do seu
emprego atual, estava 27 quilos mais magra, mais jovem, já tinha feito uma maratona de 11 quilômetros e estava retomando o controle da sua vida. Mas ela fora, de uma certa maneira, atacada pelo poder do hábito. Assim começa o livro O Poder do Hábito, né, de Charles Duhigg, se não me falha a memória, um jornalista investigativo do New York Times. E esse livro é muito interessante, que ele fala de várias experiências de como o vício se instala e de como se pode sair desses vícios. Então, no seu livro, ele aborda isso, é um livro de grande divulgação, e nós aqui ficamos nos lembrando, né, de Marco Prisco, não me falha a memória, falando através do Divaldo, numa das obras do Marco Prisco, que hábitos todos nós os temos. Quem os não tem salutares tem os viciosos. Quer dizer, hábito nós temos, todo mundo tem. Aliás, William James, grande filósofo americano, ele dizia que o hábito é o grande volante da sociedade, é o que governa, é o que dirige a humanidade. O homem é dirigido não pelas leis, não pelas suas vocações religiosas, o homem é dirigido pelos seus hábitos. É do conjunto de atitudes, de comportamentos repetitivos que se tornaram habituais que ele vai fazendo a condução da sua vida. Dessa maneira, não é incomum ver pessoas com hábitos viciosos, como a jovem citada pelo autor do livro, mergulhados num universo de forças de comportamento do qual não conseguia se libertar sozinha. E ela vinha tentando de todas as maneiras, né? A respeito do hábito de fumar, Mark Twain, um humorista americano, dizia: largar de fumar é a coisa que eu mais sei fazer, já fiz mais de 1000 vezes, já larguei mais de 1000 vezes. Quer dizer, largar e voltar, esse efeito ioiô que muitas vezes acontece, e não aqui nos detemos apenas no hábito de fumar, de beber, que é a característica inicial dessa jovem, também de comer, de consumir abusivamente em relação à própria saúde, ao próprio corpo. Então nós verificamos que esse é um dos problemas mais sérios da humanidade, lidar com os próprios hábitos, né? Então nós ou os temos salutares, sadios, que são os hábitos que governam a nossa vida para o êxito, para o sucesso, ou os hábitos viciosos nos conduzem para os abismos das emoções, para os abismos da perda da oportunidade, às vezes da perda da juventude, da perda da madureza e até da perda da própria vida, como acontece em muitos casos de vícios perigosos, perniciosos, nocivos, levarem pessoas a perderem a vida. Então a notícia, o noticiário sempre fala disso. E eu me lembrei aqui a propósito disso, do que o William James disse, que como os hábitos, né, estão entranhados na nossa vida. Conta-se que um determinado charreteiro americano, ele tinha o hábito de conduzir os seus animais, e ele era muito rude, muito bronco, e ele usava muitos palavrões para comandar a quadra de burros que puxava o seu carroção naquela época. E ele então, um certo dia, foi abordado por um religioso que o levou para uma igreja, e ali começaram a dizer para ele: olha, esse hábito seu não é bom, porque Deus não se louva nessas palavras, nessas expressões de baixo calão e tudo mais, precisa mudar a sua maneira de falar, de conduzir as coisas. E ele então resolveu mudar o seu vocabulário, fez um esforço enorme, e aí estava um certo dia tentando sair de casa com a sua charrete arriada, e ele então começou a dizer palavras, vamos, e eia, e coisa que tal, e os animais não se moviam, e ele ficou ali quase que a manhã inteira tentando, e mesmo que esporeasse os animais, ele não conseguia fazê-los se moverem. E aí então alguém passou e falou: o que está acontecendo? Esses bichos aqui, eu sempre conduzi eles de uma maneira. Eu falei: não, eu conheço, sei o seu jeito de conduzir. Mas aí o pastor diz que eu não posso falar daquele jeito lá, e eu tenho que mudar a minha maneira de falar. E eu estou aqui tentando achar um jeito de falar com esses bichos. Falei: meu filho, pode
gritar um palavrão aí que eles vão andar, senão até eles habituarem novamente a uma nova linguagem vai ser trabalhoso e vai demorar. Quer dizer, bastou ele dizer uma palavra lá e os animais saíram. Então, esse é um tipo de hábito vicioso que acaba induzindo a equívocos na vida, né? Era apenas um hábito de linguagem, de temperamento, mas nós podemos ter outros hábitos mais perniciosos. E havia outro caso do garoto, que ia fazer a primeira comunhão e o pai estava treinando-o para fazer a ordenha das vacas. E ele então, ali começou a fazer a ordenha das vacas, os pais já habituados, o pai já totalmente treinado, anos a fio fazendo aquilo, já tinha o domínio do controle dos animais, mas ele não. Então ele começava, ele preocupado com fazer a primeira comunhão, tinha que decorar o credo, a Ave Maria e o Pai Nosso. E ele então começou a fazer o Pai Nosso, o credo e a Ave Maria todo dia que ia ordenhar. Passaram-se alguns meses, ele foi fazer a primeira comunhão, fez a primeira comunhão, voltou no primeiro dia da ordenha. Depois da primeira comunhão, ele sentou-se simplesmente, começou a tentar ordenhar, as vacas escoiciavam, abanavam com o rabo, não deixava ele fazer a ordenha, o leite não vinha e ele ficou apavorado, chamou o pai. O pai falou, mas o que você fazia todo dia até anteontem que você conseguia ordenhar esses bichos? Agora você não está conseguindo. Ué, não, eu só sentava aqui, começava a rezar o Pai Nosso, a Maria, porque eu tinha que decorar para fazer a oração lá da primeira comunhão. Ele falou, meu filho, pode rezar. Começou a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, e as vacas trouxeram o leite. Então, nós estamos diante dessa realidade. O hábito é esse imenso volante, diz William James, que conduz a nossa vida, né? Dizia ele também que o hábito é o melhor dos ambos. O hábito faz com que nós nos atende nas nossas piores escolhas, porque ele nunca discute se o hábito é positivo, se o hábito é negativo. Depois que nós o adquirimos, ele se torna o melhor dos ambos, porque ele nos atende a hora que a gente quer, do jeito que a gente bem entende, do jeito que está habituado. Mas é o pior dos senhores, porque o hábito nos impõe regras para a vida que podem, no caso de viciosos, de hábitos ruins, serem destrutivos, mas no caso de hábitos bons, serem construtivos. Então, nós podemos cuidar dos nossos hábitos, nós podemos conduzir o veículo da vida com hábitos saudáveis, hábitos salutares, adquirir o hábito da oração, do respeito, da fala mansa, da fala tranquila, da fala respeitosa, o hábito de fazer melhor sempre o que nós tivemos que fazer, o hábito de não desanimar, o hábito de encorajarmos-nos com Deus para superar dificuldades e problemas do cotidiano, o hábito de amanhecer no clima da oração, como sugere André Luiz num dos seus livros, o hábito de não ir para o sono sem antes agradecer a Deus a bênção da vida, né? O hábito como esse nosso, de nos sentarmos alguns minutinhos rápidos, breves, passageiros, para tomarmos esse cafezinho, falarmos de coisas importantes da vida, importante como nos habituarmos a nos encontrarmos, eu aqui, vocês aí, e nós nos encontrarmos pela internet, esse recurso maravilhoso que Deus nos deu, que também pode nos induzir a hábitos que não são bons, quantos tem aí espalhados, mas pode nos induzir a esse hábito maravilhoso de disseminar a luz da verdade, de conversar sobre isso, de sentarmos-nos e podermos sentir a presença um do outro e dizermos a uns e outros que nós os amamos. Dizer que o nosso interesse na vida é o sucesso e a felicidade de todos. Nós nos habituamos com tantas coisas, precisamos nos habituar com Jesus, acostumarmos-nos com Ele na nossa vida. Onde houver dois ou mais reunidos, eu estarei entre eles. É a promessa de que no nosso lar, se houver harmonia entre nós, o hábito da amizade, o hábito da solidariedade, da cooperação, Jesus estará entre nós. E habituarmos-nos com Deus, porque habituar-se com Deus é habituar-se à felicidade, é habituar-se ao bom, ao belo, ao melhor, ao ótimo, ao funcional, a tudo aquilo que foi feito com perfeição para que nós atingíssemos o grau de felicidade, não somente de existir, mas também de construirmos-nos como criaturas
maravilhosas de Deus. Amigos, o nosso cafezinho de hoje, o habitual, de todo dia, é apenas uma variação de coisas que todos conhecem, que todos sabem. Mas o nosso encontro de hoje, deixamos essa mensagenzinha sobre o hábito, o poder do hábito, o cuidado que precisamos ter na condução da nossa vida, porque os hábitos são, segundo William James, o volante da sociedade, é o volante da humanidade. Queira Deus, nos habituemos ao bom, ao belo, a tudo aquilo que nos enriquece, como a amizade de vocês, o carinho de vocês que eu recebo todos os domingos. E habitualmente mando daqui o melhor dos meus sentimentos. E o desejo que todos tenham muita paz, que Deus os abençoe hoje e sempre. Um beijo para todos.